Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar mais uma aula de literatura, hoje sobre a segunda geração romântica, que ficou conhecida como a geração ultrarromântica. Mas antes, nós vamos fazer uma breve revisão do que foi visto na aula passada. Na aula passada nós estudamos sobre a primeira geração romântica, que ficou conhecida como nacionalista. E por que nacionalista? Porque os escritores da primeira geração romântica tentaram construir um projeto literário que também fortalecesse a identidade nacional. E nessa perspectiva de fortalecimento da identidade nacional, eles escolheram como principais temas de suas poesias e seus textos literários a exaltação da riqueza natural do Brasil, da beleza natural do Brasil, e também a adoção do índio como herói nacional, como representante de todos os brasileiros. Não um índio simplesmente selvagem, mas um índio dotado de todas as virtudes heróicas, não é? Que alguém possa possuir. Então, é por isso que alguns livros de literatura colocam essa primeira geração romântica não somente como nacionalista, mas também como indianista, porque o índio vai estar no centro dessa produção literária também, tá certo? Então, quais são os temas mais frequentes nos textos literários da primeira geração romântica? O nacionalismo através da exaltação da pátria, através da exaltação das belezas, das riquezas naturais da pátria, e também indianista, através da exaltação do índio como herói nacional, como representante de todos os brasileiros. E aí, nós vimos os principais escritores, né? Nós vimos alguns textos, e eu pedi que vocês resolvessem as questões das páginas 11 a 13 do livro de vocês, e também as questões de 3 a 8 da hora de estudo. Não foi isso? Muito bem. Então, voltando para o assunto da aula de hoje, que é a segunda geração romântica, ou seja, a geração ultra-romântica, nós precisamos entender qual é o objetivo desse estudo, qual é o objetivo dessa aula, qual é o objetivo de aprender esse conteúdo da segunda geração romântica, da geração ultrarromântica. Então, o nosso principal objetivo com esse assunto de hoje é identificar as principais características do romantismo no Brasil, bem como alguns dos principais autores desse período. E é o que a gente vai começar a ver a partir do próximo slide. Então, esse conteúdo da segunda geração romântica, ele está presente aí na página 14 do livro de vocês. Inclusive, é um tópico bem curtinho que rapidamente vocês conseguirão fazer a leitura. E eu coloco sempre a página aí no slide para que você vá ao livro e faça, em primeiro lugar, a leitura desse tópico, para que depois dessa leitura a gente possa reforçar, ampliar a compreensão de vocês sobre a leitura que vocês fizeram, tá certo? Então, após a leitura, nós vamos ver que a segunda geração romântica, que é chamada também de ultrarromântica, no Brasil, foi um período que deixou o maior legado para o leitor comum. E esse leitor comum, até mesmo em tempos atuais, reconhece nas características dessa fase o significado do que é o romantismo. Nós vimos que lá na primeira geração, a temática nacionalista, a temática indianista esteve muito presente. Na segunda geração, o que vai estar muito presente é essa ideia de romantismo, tá certo? Não é à toa que a segunda geração romântica fica conhecida como ultrarromântica, ou seja, é o romantismo exagerado. É o romantismo
na sua melhor performance de expressão, ok? É a expressão do sentimento exagerado. É a expressão de um romantismo em nome do qual tudo vale a pena, tá certo? Então, gente, a segunda geração romântica, não é? A geração ultra-romântica apresenta uma mudança profunda, se comparada à escrita da geração anterior, pelos motivos que eu já antecipei para vocês, mas também pelos motivos que serão apresentados a partir deste segundo tópico aqui. Ou seja, na segunda geração romântica, não é? No ultrarromantismo, essa mudança profunda com relação à escrita da primeira geração vai se dar através de um destaque que os textos da segunda geração romântica, que é a geração ultrarromântica, vão dar para a angústia, para o sofrimento, para a dor existencial como expressões do eu. E essa angústia, esse sofrimento, essa dor existencial vai ser provocada, né? Ou serão provocadas pelo amor. Então, o amor vai variar na segunda geração romântica entre a sensualidade e a idealização. Tá certo? O que é a idealização? É a tentativa de aproximar esse amor da perfeição. Tá certo? Então, esse amor vai se tornar o principal tema que dá voz à subjetividade do poeta. Na segunda geração romântica, no ultrarromantismo, o poeta vai apresentar para o leitor a sua subjetividade, o seu mundo interior, os seus sentimentos, as suas angústias, os seus sofrimentos, as suas dores existenciais, por conta desse amor idealizado, e que, por ser idealizado, muitas vezes não acontece como o eu lírico, o poeta, gostaria que acontecesse, não é? Não acontece da forma como ele idealizou. Ele tinha uma expectativa, ele gera uma expectativa sobre esse amor perfeito, para que esse amor perfeito aconteça na sua vida, e quando esse amor não acontece, porque não há perfeição no amor, não é? Por mais que a gente idealize, por mais que a gente sonhe com esse ideal de amor, o amor nem sempre é perfeito. Então, essa quebra de expectativa do poeta, do eu lírico com relação ao amor, é o que vai gerar esse sentimento de angústia, de sofrimento, de dor existencial, que serão expressos nos textos que eles vão escrever. Então, quais são os principais autores da segunda geração romântica? São três: Fagundes Varela, Casimiro de Abreu e Álvares de Azevedo. Nessa segunda geração romântica, não é? Ou geração ultrarromântica, representada por esses três escritores mais importantes, vai ocorrer um diálogo com a literatura europeia, tá certo? Então, nesse diálogo com a literatura europeia, significa que esses escritores brasileiros da segunda geração romântica liam obras de escritores, de poetas europeus, não é? Então, desses poetas europeus que eram lidos pelos escritores brasileiros na segunda geração romântica, nós vamos dar destaque à obra do poeta inglês Lord Byron. Então, foi esse poeta inglês que forneceu um modelo para essa escrita de grande densidade emocional, porque ele já fazia isso lá na Inglaterra. Então, quando essa literatura é acessada pelos poetas brasileiros, Lord Byron vai se tornar uma referência, um exemplo, um modelo a ser seguido. E é por isso que no Brasil a temática emocional, né, a temática
de densidade emocional vai se tornar frequente também, por influência desse poeta inglês, tá certo? Então, ocorre aqui, através da influência do poeta inglês Lord Byron, diante dos poetas brasileiros, o compromisso de escrever no Brasil também sobre esse sentimentalismo exagerado, tá certo? Então, nesse sentimentalismo exagerado da segunda geração romântica, não é? Que é a geração ultrarromântica, é importante sempre enfatizar isso para que vocês não deixem de associar uma coisa a outra, vai ocorrer um certo culto à morte e à loucura em alguns textos, né? É claro que não são em todos os textos, mas em alguns textos nós vamos encontrar esse certo culto à morte, esse certo culto à loucura. É como se o amor gerasse tanto sofrimento, tanta dor existencial, tanta angústia, que a morte se apresenta nesses textos como solução para o fim daquele sofrimento, não é? O amor vai causar tanta angústia, tanto sofrimento, tanta dor para os poetas, para o eu lírico desses textos, que o amor será capaz de levá-los à loucura. É isso que vai ser expresso em alguns textos, não é? Por quê? Porque em alguns textos o amor vai se apresentar como um amor impossível, como um amor misterioso, contrariando aquela expectativa que foi construída do amor perfeito, não é? Do amor ideal. Então, nós vamos encontrar também nesses textos da segunda geração romântica a temática do interesse pelo desconhecido. Também vamos encontrar o apelo para a religiosidade. Vamos encontrar também, como característica desses textos da segunda geração romântica, a possibilidade de uma vida sedutora, lugares exóticos. Nós vamos encontrar a presença da melancolia. E esses sentimentos todos vão caracterizar os textos da segunda geração romântica como ultrarromântica e como mal do século. Como é que a gente pode entender essa ideia do mal do século presente nesses textos? A segunda geração romântica tematizou tanto o sofrimento, a dor causada pelo amor impossível, pelo amor misterioso, que levou muitas pessoas a sentir esse sentimento de tristeza profunda, de decadência, de melancolia, não é? Então, assim como os escritores brasileiros se espelharam em Lord Byron, muitos leitores dos poetas brasileiros também se espelharam nesse modelo de lamentação, de melancolia, de tristeza, não é? De depressão em torno dessa ideia de amor impossível e que por isso faz sofrer, caracterizando a segunda geração romântica, além de ultra romântica, também como a geração mal do século. Então veja bem, nós temos aqui um texto de Fagundes Varela, né? Esse texto, inclusive, está no livro de vocês, aí na página 14. Fagundes Varela diz nesse texto o seguinte: o título é Ilusão. Olhe como o título já sugere um sentimento, um clima de sofrimento, não é? Porque é isso que a ilusão causa nas pessoas. Enquanto o ser humano está iludido, ele está idealizando, sonhando, não é? Quando ele percebe que essa ilusão não passa de um sonho, não passa do campo da idealização, ocorre a desilusão. E é a desilusão que vai gerar o sofrimento. Então ele vai dizer nesse texto o seguinte: sinistro como um fúnebre segredo. Olha o termo fúnebre, como nos remete à morte, não é? Passa o vento do norte murmurando.
Olha aí o vento fortalecendo esse contexto de angústia, de melancolia, né? Nos densos pinheirais, a noite é fria e triste. Olha o termo triste. Solitário, são termos que favorecem esse contexto, né, de tristeza, de melancolia. Atravesso a cavalo a selva escura entre sombras fatais. Então, selva escura, sombras fatais, são termos que favorecem a esse clima soturno, né? Misterioso, mórbido. Então, a gente percebe nesse texto de Fagundes Varela que a paisagem descrita no poema condiz com o cenário típico da poesia da segunda geração romântica brasileira. Porque é uma paisagem sinistra, é uma paisagem noturna. Nessa paisagem, os elementos são a selva escura, são as sombras fatais, a noite fria e triste, o vento murmurando, né? Então, observem que, diferente da primeira geração romântica, a segunda geração não traz elementos específicos do Brasil. O que pesa na segunda geração romântica é o subjetivismo, é a expressão do sentimento, não é? É o sofrimento do eu. Nós temos um outro texto aqui de Álvares de Azevedo, que é também um dos poetas mais importantes desse período. E aí ele vai dizer no título o seguinte: adeus meus sonhos. Quando ele diz adeus meus sonhos, já no título do texto, é como se ele estivesse dizendo: eu desisto de sonhar. E a gente só desiste de sonhar quando está desiludido com alguma coisa, não é? Então, é claro que o sonho sempre deve ser alimentado na vida da gente, porque são os sonhos que nos fazem buscar a realização deles. Mas nesse contexto aqui de Álvares de Azevedo, nós vamos encontrar também essa desilusão, essa tristeza, essa melancolia. É por isso que ele dá adeus aos sonhos, né? Olha o que é que ele diz: adeus meus sonhos, eu pranteio e morro, quer dizer, eu choro e morro. Não levo da existência uma saudade. Ora, não leva da existência uma saudade, significa o quê? Que essa existência ele não considerou como algo bom, não é? Porque quando algo bom acontece na vida da gente, a gente sente saudade, sim. E ele vai continuar: e tanta vida que meu peito enchia, morreu na minha triste mocidade. Olha a temática da morbidez, não é? Da morte aí presente nesses versos. Misérrimo, votei meus pobres dias, a sina douda de um amor sem fruto. Olha a decepção amorosa presente nesse texto de Álvares de Azevedo. E minha alma na treva agora dorme. Foi isso que o amor conseguiu fazer com ele, né? Um amor sem fruto, um amor improdutivo, um amor não realizado, deixa a vida dele, deixa a alma dele na treva, adormecendo. Como um olhar que a morte envolve um luto. Que me resta, meu Deus? Morra comigo, a estrela de meus cândidos amores, já que não levo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Aqui a gente pode observar, nesse texto de Aloísio de Azevedo, que o eu lírico se despede dos sonhos que teve em sua mocidade. Esse texto está presente aí na página 15 do livro de vocês, né? É esse texto aí de Álvares de Azevedo, onde o eu lírico se despede dos sonhos que teve em sua mocidade. O eu lírico lamenta a perda de tempo em apaixonar-se por uma mulher cujo relacionamento não frutificou. A imagem de luto se remete único e exclusivamente ao plano emocional do eu lírico. A desilusão amorosa desencadeia uma crise emocional do eu lírico que vê sua alma sem condições de superar a perda do ser amado, fazendo-o questionar o longo tempo dedicado a esse amor. Então, induz o eu lírico a considerar sua existência
como algo esvaziado de sentido, uma espécie de morte. Outro texto importante de ser conhecido é esse texto de Casimiro de Abreu, que também está presente na página 15 do livro de vocês, e cujo título é Meus 8 Anos. O título já nos indica que Casimiro de Abreu vai falar da infância, não é? E por que ele prefere falar da infância? Porque era a segunda opção que os poetas da segunda geração romântica tinham diante da decepção amorosa. Ou eles se entregavam à tristeza, ou eles, né, e aí é um tipo de escapismo, é uma espécie de... o escapismo equivale a um termozinho que a gente chama de... Fugiu agora o termozinho, depois eu lembro e falo para vocês, não é? A evasão, esse é o termo, evasão. Então, quando os poetas da segunda geração se deparam diante de um sofrimento muito grande, provocado pela desilusão amorosa, aí eles vão fugir desse sofrimento, eles vão encontrar uma forma de fugir desse sofrimento. Quais são as formas que eles encontram de fugir desse sofrimento amoroso? Ou falando da morte, ou falando da loucura, da tristeza, da melancolia, não é? Ou então falando da infância. Foi o que Casimiro de Abreu fez. É uma fuga, é um escapismo para a infância, onde ele vai dizer assim: ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência, como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Então, Casimiro de Abreu coloca nesse texto, como eu já havia falado para vocês, um exemplo de escapismo, de evasão. O que é que significa isso? Significa que o eu lírico desloca o seu interesse para uma fase da infância, negando o seu tempo presente, porque esse tempo presente está provocando sofrimento na vida dele, não é? Então, com a análise desses textos, nós vamos encerrando por aqui esse conteúdo da segunda geração romântica, da geração ultra-romântica, aí da página 14 do livro de vocês, e é importantíssimo que vocês façam, para fixar a aprendizagem da aula de hoje, as atividades das páginas 14 e 15, também as questões 9 a 11 da seção Hora de Estudo. Muito obrigado pela atenção de vocês, se cuidem e até a próxima aula.